Aleluias. Quem está feliz nesta manhã? Estão felizes para receber a palavra do Senhor? Que maravilhoso é poder imaginar ir a um restaurante e chegar e sentar e desfrutar de uma comida deliciosa. E é isto que os hijos de Deus hacemos cada domingo juntos, amém? Disfrutamos de um manjar. Eu não sei ustedes, pero para mim a palavra do Senhor é um manjar, amém? E nossa carne tem que ser todos os dias despertada, adora, lê a palavra, sim ou não? De outro dia escutava uma pessoa que me dizia assim: Nina, a pessoa que despierta, e eu la está compartilhando no grupo el jueves, quem despierta na manhã diz: hoje estou tão feliz. Estou feliz, mas vou a buscar a palavra. Hermanos, já pode ser directita do cielo. ¿Sabes por quê? Porque há dias que se dá flojera. E tienes que levantar tu carne e dizer: hoje vai ser o dia que vou a buscar o Senhor. ¿Sabe o que está passando? Lá, muitas pessoas se acercam a mim ou a nós e dizem: es que estou perdendo el hambre. Sim ou não? Já escutaram? Ou talvez tu estés assim. Ou talvez tu te encuentres em uma condição assim: estou perdendo el hambre. Já não sou a mesma de antes. Hermanos, aviva el fuego. Eu não posso ver um cristiano sem hambre de Deus. Não podemos ser cristianos sem hambre de Deus. Temos que ter hambre de Ele. E vas a ver que empieza sem ganas de comer, e empiezas uma cucharadita e dices: wow, que rico, e terminaste todo tu plato. Vamos criar esta cultura. Amém? Ai, hermanos, e sim. E em Brasília vai dizer em português: e sim. Porque hoje também juega Brasília, hermano. Pode dar um aplauso a los dos equipos. Hoy van a ganar los dos. E me dijeron mis hijas: e mamãe, vá com a playera de México. E eu sim. Porque nosso coração está com estas duas nações, amém? Elas hoje estão de brasileiras e eu estou de mexicana. Eu quero dar honra ao Espírito Santo nesta manhã, Padre. Gracias por tu presencia maravillosa aquí. Olvida tu celular. Olvida si dejaste los tamales en el fuego. Pero hoy conéctate con aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos, pensamos o imaginamos, dice la palabra del Señor. Padre, cuántas gracias te doy en esta mañana, Espíritu Santo. Cuántas gracias te doy porque tú já está aquí en este lugar. Senhor, gracias te doy porque tu palabra es poderosa. Tu palavra, Senhor, é eficaz. Senhor, tu palavra tem poder, Senhor, para romper com todo lo feo, todo lo podrido em nossas vidas, Senhor. Hoje, Senhor, levanta este lugar, levanta esta igreja, levanta este ambiente de glória. Levanta cada homem de Deus que aqui está, Senhor. Gracias por encontrarnos, gracias por ver em nós aún lo que nós não veíamos. Gracias porque tu palavra, tu presença, tu unção tem autoridade aqui neste lugar. Hoje rompo com toda mentira do inimigo, do inferno, em contra de nós, em contra da igreja, em contra do pueblo de Deus. Hoje, em nome de Jesus, levantamos a espada que é a palavra de Deus aqui neste lugar. Senhor, aqui neste ambiente não há outra voz que hable, não ser a voz de tu Espírito. Senhor, gracias, porque hoje será uma manhã onde tu Espírito Santo le revela a nosso espírito a autoridade que cada um de nós temos. Ah, Senhor, este ambiente é tuyo, esta plataforma é tuya, Espírito Santo. Senhor, toma o controle do ambiente espiritual deste lugar. Senhor, hoje estamos os que teníamos que estar aqui, Senhor, nesta manhã. Senhor, bendice los que não puderam chegar, bendice los que já se foram de vacaciones. Senhor, los que estão em caminho para ver el partido, Senhor, guárdalos em espírito, alma e cuerpo, Senhor. Padre, hoje levantamos este ambiente aqui para ti, Senhor. Tu Espírito Santo tem liberdade para fazer o que quieras fazer aqui, para falar o que quieras falar. Senhor, eu te dou graças porque eu
yo no soy merecedora, pero tu gracia me alcanzó, como dice tu palabra. Gracias porque tu palabra me dio destino, me da destino. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por sobreabundar tu gracia sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta igreja, Jesus. Que não nos cansemos, Senhor, de rendir graças e honra e glória para ti, ó Deus. Ah, papá, te amamos e te glorificamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amém, hermanos. ¿Comeram chilaquiles hoy? No, ¿verdad? ¿No comieron chilaquiles hoy? Ahora es en serio, levanta la mano, ¿quién comió chilaquiles hoy? Nadie. ¿Ustedes no son mexicanos? ¿Huevos rancheros? 1, 2. ¿Quién comió huevo en esta mañana? ¿Quién no comió nada hoy? Yo también, hermanos. Pero yo dije, Señor, dice tu palabra que cuando soy débil es que soy fuerte. Amém? E é esta verdade que vamos estar declarando aqui nesta manhã, amém? Aleluia. Eu mando saludos a todos que creem, irmãos. Deus é tão maravilhoso. Dice a palavra que Ele cumpre os anhelos de nosso coração, verdade? E que creio que eu e Andrés vão ver o partido de Brasil em 1 hora. Pode dar um aplauso por isso? Foi regalo para eles. Volaram ayer, hermanos, ayer en la noche, já estão allá em Nova York. E ele me dizia, Nina, vai ser viaje tão profético com minha hija. Eu me acordo que aquele primeiro viaje que hizo eu com Andrés, e me estava recordando, Andrés tinha, creio que 1 añito e 5, era muito chiquito, usava pañales. E ele me dizia, hoje vai ser viaje profético que eu vou estar fazendo com minha hija. Eu quero ter este tempo para disfrutarlo e também discipularlo. Sabes, é muito importante quando hijo tem esta conexão com o Padre, porque a autoridade que está sobre o Padre vai sobre os hijos. E en esta manhã é sobre esto que quero estar hablando. El Espírito Santo, a autoridade, mira, nós somos equipados. Mira, o tema que eu puse, mira, el viernes en la noche veo me da la noticia, el jueves en la noche. E todo por WhatsApp, e não podia porque era secreto para Andrés. E quando eu conta isto para Andrés, estávamos todos em la barra de la cocina. E Andrés hizo ojo assim: não, isso não é verdade. E correu aos braços de seu papai, começou a chorar e chorava e chorava. Eu lo vi chorando como bebecito assim. É que Deus cumpre os anhelos de nosso coração. ¿Sabe lo que es un jovencito apasionado por fútbol? Es este niño. Y yo veía sus ojos como hace poco yo estaba predicando que los ojos de los hijos de Dios brillan. Y yo pude ver los ojos de mi hijo brillar. Hay un brillo cuando recibimos regalos del Padre. Y el mayor regalo de un hijo de Dios es la salvación. Amén. E o tema, se queres apuntar, hermano, tienes que traer tu cuaderno. E hoje a palavra lo tienes que apuntar. Agarra tu celular. Se não tienes cuaderno, uma pluma, põe em notas. E vas a apuntar lo que vas a aprender hoje aqui. E o tema de hoje é equipados com a autoridade do Espírito Santo. Deu na semana passada, ele empezou mensagem que habla de la vida em la misión. ¿Se acuerdan o no? Y yo empecé a leer lo que ele había hablado, porque esto fue el jueves en la noche, y me dice, ¿sabes quién va a predicar? Y yo, ¿quién? ¿Tú? Y yo, no. Ele siempre hace esto conmigo, vas a ver, meu. Vas a ver. Y me dice, tú siempre estás aquí llorando, orando, está con las hermanas y babeando, siempre va a tener una palabra. Y estamos nosotros en el grupo Conexión leyendo la palabra del Señor. Efésios 1, verdade? Efésios 2, já estamos em Efésios 3, e estamos sendo equipadas. E o tema, eu disse, não há outro tema, Senhor, eu não posso falar de outra coisa. E o Espírito Santo, na madrugada, me deu este nome. Está me vindo a perguntar: equipados com a autoridade do Espírito Santo. ¿Sabias que todos nós
Quando entregas tu vida a Jesus, recibe uma autoridade. Pero el enemigo es sucio. Dile a tu hermano que está do lado, el enemigo es sucio. ¿Sabes por qué? Porque ele não quer que tu conozca a autoridade que te ha dado el Padre. Por isso, quando eu vi que Deus agarrou Andrés e através do mensagem de Deus, eu disse, já tenho minha mensagem. Disse, eu vou desfrutar este momento para discipular e meter palavra em la vida de meu filho. E neste momento, eu vi o filho e o Padre, eu disse, claro, o filho necessita da autoridade do Padre. E nós estamos assim quando chegamos em Cristo. Nós necessitamos receber a autoridade de quem? Do Padre. Através de quem? Do Espírito Santo. Por isso que nesta manhã nós vamos a ser equipados com a autoridade de quem? Do Espírito Santo, do Padre, do Espírito Santo. Amém? A autoridade espiritual não nasce de um título, de los anos em la igreja, nem de la personalidade, porque há pessoas que chegam e dizem, não, Nina grita muito. Não, irmão, não tem nada a ver. Cada quem recebe uma medida aí do Senhor e é sua maneira. Há gente que habla bem despacito, há gente que habla alto, há gente que habla, pero de sua maneira, Deus te está entregando uma autoridade. Como eres, Deus está entregando uma autoridade. Uma vida rendida a Cristo nasce de uma vida rendida a Cristo, llena do Espírito Santo e fundamentada em donde? Em la palavra. Nós queremos ter autoridade sem conhecer os fundamentos. É impossível ter autoridade sem conhecer os fundamentos. Quem são os fundamentos? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o fundamento para tu vida cristiana. Deus está equipando esta igreja para algo grande, hermanos. Tu crees que Deus te trajo aqui este domingo em muitos lugares aqui? Há gente que vai chegar aqui às 11:30 creyendo que vai ser o serviço. Pero hermanos, ustedes estão sendo capacitados. Dile a tu hermano, a tu esposa está sendo capacitada. Capacitado. Estamos em uma capacidade. Cada domingo que estamos aqui, estamos sendo capacitados para algo grande. Nini, para que quero receber autoridade? Por que quero ter autoridade? Porque assim nos ha dicho o Senhor, que Ele nos vai dar autoridade. E muitos filhos de Deus, já há anos que estão na palavra de Deus, não exercem sua autoridade. Estamos vivendo tempos, presta atenção aqui, donde, hermana, eu escrevi isso na madrugada. Eu recebi visita e ela está aqui. Eu lhe disse, hermana, te tenho que deixar, foi ou não foi? E ela foi com mis hijas. Eu lhe disse, perdóname, pero eu quero que tu receba esta palavra hoje em seu espírito. E todas as pessoas que nos estão vendo também por redes sociais, por Zoom, por todos os meios de comunicação, receba esta palavra em seu espírito. Não la receba em tu carne, porque se receber em seu corpo, não vai ser efeito. A palavra de Deus tem que ser recebida em mi espírito. Amém? E muitos estão vivendo neste tempo onde o inimigo intenta, há uma palavra aqui, intimidar a igreja de Jesus. Este foi o sentir que tive quando comecei a escrever este mensagem. A igreja de Jesus está sendo intimidada por el inimigo. Muitos creyentes conhecem de la salvação, pero não conhecem a autoridade que han recebido. Ustedes han recebido uma autoridade. Há creyentes que amam a Deus, pero vivem derrotados porque desconhecem a herência que há em Cristo. Ahorita vamos começar com os versículos. Há uma herência sobre tu vida. Há uma herência que o Padre está regalando ao povo de Deus. E recuerda Lucas 15, eu não vou ler, Pepe, tranquilo. Lucas 15, 11. Eu não vou ler, se queres apontar para que lo puedas ler em tu casa. Habla a história do hijo pródigo, ¿se acuerda ou não? Hermanos, o hijo pródigo somos nosotros. O hijo pródigo é a igreja de Jesus.
E eu comecei a ler, porque eu recebi um áudio esta semana de uma irmã, me dizia: Nina, Lucas 15, hablando del hijo pródigo, me disse: Nina, mis ojos foram abertos. Eu estava dentro da casa, aunque não havia ido, pero eu sentia que não me amavam, eu sentia que não me queriam, eu sentia, pero es que eu não havia tenido a revelação que o Padre sempre estuvo comigo. E há pessoas que talvez assim se sintam: Nina, mira que fulano está amado, cicrano está amado, está em la misión, está haciendo, pero el Padre, hermano, el Padre está contigo, el Padre te está dando uma autoridade. ¿Sabes por que esse hijo se foi de la casa? Porque ele não havia compreendido a autoridade que ele havia recebido del Padre. Pero mientras ele estava aí comendo de las comidas de los puercos, se alimentando de las comidas del mundo, vino um despertar. Eu tinha todo, eu tuve todo, e lo desperdicié. Pero hay algo glorioso, ele regressou. Amém. Eu não vou ler esta história, é para outra prédica. E quando eu vi e recuerdo a história de Lucas 15, eu vi que era um jovem, a igreja, um pueblo escravo. Porque quem todavia não descubre sua verdadeira identidade e toma sua autoridade de hijo de Deus, camina como escravo. E assim estava este jovem. E assim estava. Satanás não pode quitar-te a salvação, pero intentará convencer-te, presta atenção, de que eres débil, incapaz e sem autoridade. Todo o tempo o inimigo vai tentar dizer-te: tu não tens autoridade de quê? Autoridade de quê? Se era ele que fumava, irmão, me encanta a vida de Pablo, me encanta. Porque ele era o homem que perseguia todos os cristianos, que perseguia todos os que amavam a palavra do Senhor. E em manos porque em nossos olhos naturais veíamos um perseguidor, pero em los ojos del Espírito ele veía um predicador. Ele veía uno que iba a trazer sanidade, salvação. Por isso que nossos olhos já não são olhos naturais. Tus ojos já não são ojos de la carne, sus ojos são ojos del Espírito. Por isso que muitas pessoas não tomam sua autoridade, porque sempre está mirando seu passado, sempre está mirando como era sua vieja natureza. Então, hoje, em nome de Jesus, sus ojos vão a ser abertos e tu vas a dizer: viejo hombre, vete de mi vida. Aqui quem habita é el Todo-Poderoso, aquele que é poderoso para ser muito mais de lo que pido, pienso, imagino. Este é ele que habita dentro de ti. Por isso que as pessoas vivem tão mal uno com os outros, porque não han descoberto ou compreendido ou recebido a revelação que têm autoridade. Nosso Padre é nossa autoridade suprema. Ahorita vamos allá. Põe para mim Efésios 1, del 15 al 19, por favor. Por isso Pablo escreve, hermano, carta a los Efésios, del 1, capítulo 1, põe para mim versículo 15 al 19. Ele não estava orando para receber mais poder. Ele estava orando, eu só apontei aqui, para que o povo de Deus descobrisse o poder que eles já haviam recebido. Ustedes já receberam um poder. Há um poder que o povo de Deus ha recebido. Há um poder que o povo mexicano ha recebido. Por esta causa também eu, havendo oído de vuestra fé en el Senhor Jesus e de vuestro amor para com todos os santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memória de vosotros em mis orações. Presta atenção. Pablo estava orando por mim, por ti. Pablo estava orando, já havia alguém orando por mim, por ti. Não estava orando que o povo de Deus receba poder, que a igreja casa receba poder. Não. Siga o seguinte. Para que o Deus de nosso Senhor Jesucristo, presta atenção, o Padre de glória, os dê espírito de quê?
y de, en el conocimiento de. Hermanos, presta atenção. Hoje vamos a ser equipados, presta atenção, com uma autoridade do conhecimento de Jesus. Não podemos tocar sem o conhecimento da autoridade de Jesus. Eu não posso subir aqui se eu não tenho um conhecimento de quem morreu por mim na cruz. Eu estou aqui, irmão, não me dá temor. É muito sério. É muito sério, igreja. Seguinte, alumbrando o quê? Los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis qual é a esperança a que Ele os ha chamado e quais as riquezas de la glória de sua herência em los santos. Qual a superminente grandeza de su poder para com nosotros, los que creemos. Presta atenção. Há um detalhe aqui, muito, Nina. Há autoridade para os que creem. Nina, eu fui expulsar um demônio. Não estou falando aqui, irmã. Eu não vou dar esta classe. Fui expulsar um demônio e nada, não passou nada, irmã. Também com esta fé nele, Bruno, me perdi. Tu te crê? Fé. Fé. Presta atenção. Fé. Fé. Para ser a obra de Deus que necessitamos. Para um matrimônio em Cristo que necessitamos. Para que tus hijos estén em la palavra, en el camino del Senhor que necessitamos. Irmão, fé. Fé para todo. Hoje eu tuve que ter fé que se iba a venir alguém. Eu disse que todos estão aí dormidos, vão a preparar seus chilaquiles, pero chegaram, sabes por quê? Somos sacrifícios que? Vivos. Porque não há maneira de ser um sacrifício vivo e não compreender a autoridade do Espírito. Não há maneira de ser sacrifício vivo e não compreender as escrituras que te hacen caminhar em autoridade. Para com nós os que creemos segundo a operação do poder de, não é minha força. ¿Me estão entendendo? Que pessoas dizem, não, el que grita mais, el que salta mais, el que ríe mais. Não, é segundo o poder de sua força. Aqui somos instrumentos. Tu eres instrumento. Esposa, tu eres um instrumento na vida de tua esposa. Ejerce tu autoridade. Eu não estou dizendo que ejerza a autoridade de Jezabel, ejerza a autoridade de hija de Deus. Hemos recebido autoridade. Põe para mim Mateus 28, 18. Agora vou muito rápido porque é muitos versículos. E temos que terminar a tempo, porque minha esposa me deu 50. Se não terminas, vas a ver. Que ele disse que eu hago 3 prédicas em uma. Põe para mim Mateus 28, 18. Aí está, dice, e Jesus se acercou e lhes falou dizendo: toda potestade me é dada no cielo e em poder. Põe ele primeiro ponto aí, toda autoridade. Põe aí, primeiro ponto, toda autoridade pertence a Jesus. Aleluias. Amém, irmãos? Hermanos, eu não suporto serviço sem dar glória a Deus. No estádio já está a gente aí toda se aquecendo. E eles nem sabem que tem autoridade. Pero há muitos filhos de Deus infiltrados. Amém? Toda a autoridade pertence a Jesus. Colossenses 1, del 16 al 18. Para que em sua casa, hermano, lo leia. Colossenses 1, 16 al 18. Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, las que há nos cielos e las que há na terra, visibles e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, todo foi criado por meio de Ele. Oh, hermanos, todo foi criado por meio de Ele e para Ele. Há uma autoridade suprema que nós nos sujetamos. Amém? Outro versículo aqui para que vocês se ponham bem power aqui hoje. Efésios 1, del 20 al 22. Ai, irmãos, é que nós seguimos um líder derrotado. Tu sigues um líder vitorioso.
Se llama Jesús, hermanos. Aqui tu puedes seguir líderes, toda aquela banda aqui, pero somos fracassados. Pero dice a palavra, tu eres mais que vencedor em Cristo Jesus. Então imagínate se eu sou hija deste Padre que me dá autoridade. Sabe, toda a autoridade suprema vem do Padre. No, aí está, lo cual operou em Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos e sentándolo a sus diestras em los lugares celestiales, sobre todo principado e autoridade, e poder e senhorio, e sobre todo nombre, e que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pero yo quiero leer un versículo también, Hechos 1:8, pone para mí. Hermanos, somos una iglesia de poder. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Por isso eu digo, somos uma igreja, tu eres um pueblo, somos um pueblo de poder. Presta atenção no que disse aqui. Pero recebireis que? Recebireis que? Quando haya sobre quem? E me sereis testigos. Presta atenção. Aqui nos está entregando uma chave de autoridade. Estamos, presta atenção, igreja, aqui é um serviço mais bíblico, assim, de Bíblia. Estamos recebendo uma chave que se chama autoridade. Por isso que nós somos um povo de temor. Por isso que quando o hijo pródigo se foi, ele não havia compreendido que tinha uma chave de poder. Sempre um homem e uma mulher que se va de la presença de Deus não ha compreendido a chave de autoridade que ha recebido. Não me vou, não porque me isso, hermano, cresca, avança. Quem está em la missão, quem está no serviço, quem está no equipo de México, puso la playera, em meio del juego vai mirar a Lancelot e vai dizer, me vou, porque pegou minha rodilla. Não, ele vai dizer, me vou levantar mais forte e vou meter 3 goles. Mete gol, hermano. Tienes poder, tienes autoridade. Métele gol. Métele gol em tu matrimônio. Métele gol em la vida de tus hijos. Métele gol, igreja. Mete gol. Hoje eu vim com esta playera para dizer que eu estou aqui para meter gol por esta nação. Eu estou aqui para dizer a México, eu vou meter gol por esta nação. Eu não he recebido um poder comum. Não has recebido um poder comum. Has recebido um poder que te dá autoridade para dizer a demônios, a serpientes, a escorpiões, dizer, fora em nome de Jesus. E estás fazendo coleções aí de víboras, coleções de alacranes, e tens a autoridade para dizer aqui, não. O pecado quer destruir tu identidade. O pecado quer destruir tu autoridade. Hechos 1:8, sigo aqui. E me serei testigos em Jerusalém, em México, em todas as nações, em toda a Judéia, em Samaria, hasta lo último de la tierra. Sabe o que significa poder? Escreve em tu Bíblia. A palavra em grego dice poder es dunamis. Poder, hermano. Hemos recebido dunamis de Deus. Dunamis, dile comigo, dunamis. Perdão que não hice os slides, porque o oficial nascedor de slides é meu esposo. E ele não está. E aleluias. Pero ustedes escriban em su cuaderno. Poder, aí vas a poner igual a dunamis. Que habla, sabe de quê? De um poder sobrenatural. Para vivificar, para restaurar. Pínsalo comigo um segundo. Eu he recebido la dunamis de Deus. Porque não sou eu que estou dizendo, pero recebireis que? Poder.
Poder para derribar as tinieblas. Amém. Aleluias. Nós seguimos, queres apontar aí? Nós seguimos um líder derrotado. Seguimos a um rei vitorioso. Amém. Segundo ponto aqui, o Espírito Santo equipa a igreja. Quem equipa a igreja? Hechos 4:31, ¿me lo puedes poner? Eu quero que vocês observem o ordem de Deus aqui. Tu não te equipas. Tu não tens autoridade para equipar-te. Quem te equipa é o Espírito Santo. Quando vieram orado, o lugar em que estavam congregados, que passou? Ota, meu Deus. Eu dizia, Senhor, lo que faltava hoje, temblar aí na igreja. Presta atenção. E todos foram quê? Alguns foram llenos do Espírito Santo. Todos foram llenos do Espírito Santo e falaram com de nuevo lá. Presta atenção aqui em ordem. Primeiro receberam. Hasta apontei aqui. Observe a ordem. Primeiro foram llenos, depois eles falaram. Por isso que há pessoas que querem ter autoridade sem ser llenas do Espírito Santo. Pedir um título, uma cosita. Não, irmãos, me dá um segundo. Não aguenta o calor aqui. Primeiro, mira, foram llenos. Presta atenção aqui. Quando vieram orado, aqui estuvimos aqui, fazendo o quê? Orando, irmãos. Desde a manhãnita aqui. Em lugar em que estavam congregados, e todos foram llenos de quem? É para que vocês compreendam, aunque tenha que quedar toda a manhã aqui. E falaram com. ¿Me estão entendendo a ordem? Porque quem equipa, o segundo ponto aqui, o Espírito Santo equipa a igreja. Por isso que primeiro somos llenos do Espírito Santo. Lleno do Espírito. Você, Nina, como sou llena do Espírito Santo? Buscando o Espírito Santo. Não buscando alguém. Buscando o Espírito Santo. Perder para ganhar. Vas a perder coisas do mundo, pero vas a ganhar o cielo. Vas a perder talvez um amigo que parecia ser tu amigo, pero vas a ganhar família celestial. Eu não estou falando disso, porque eu sou um pouquinho meio assim com isso, que temos que estar haciendo a luz, sendo luz. Pero há coisas que solito você vai sair de sua vida. Porque uma pessoa que está llena do Espírito Santo incomoda as tinieblas. Então, vai haver momentos que tu vas a falar aí nesta rueda, neste grupo, que te vão chamar los raros. E problema de ellos. Que me ame, pero vou estar llena do Espírito Santo. Prefiro ser llena do Espírito Santo. Llena, presta atenção. Ou estar com meus amigos e perder o Espírito Santo. Não, irmão. O Espírito Santo é meu melhor amigo. Aqui está dentro de mim, aqui é ser, mano, como está a água aqui. Tem que estar assim, lleno tu bote. Porque há gente que em lugar de te llenar do Espírito Santo, te vai vaciando. O Espírito Santo equipa a igreja. A autoridade não é um talento. A autoridade é uma delegação dada por Deus. Apúntalo em tu caderno, irmão. Para que quando estés em tu grupo conexão, empiece a orar, Senhor. A autoridade é tua, Senhor. Senhor, tu estás delegando autoridade sobre o povo de Deus. Porque, irmãos, temos que estar caminhando no mesmo Espírito. Temos que estar caminhando no mesmo Espírito. Porque se chega uma pessoa, Nina, falhei. E eu lhe digo, levanta-te. Nina, passou algo em minha vida. Levanta-te, irmã. Levanta-te em nome de Jesus. Nina, eu já não tenho ganas de orar. Empieza a orar hasta que tenha ganas. Ai, estava orando bem barrito, irmã. Ora alto. Grita se tienes que fazer algo. Porque todo pode sair de tu vida, menos a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te equipa com autoridade. Por isso que a igreja de Cristo está sendo equipada com autoridade. Aleluias. O Espírito Santo transforma, presta atenção,
creyentes comunes em testigos valientes. Uma pessoa chegava aqui na igreja, em meu grupo Conexión, eu estava falando aqui com Cláudia, ele diz de meu grupo Conexión, já não, aí está, irmã, eu lhe disse a ela, irmã, eu glorifico a Deus por tu vida. Chegou através de uma irmã, ela invitou. E ella hoy entiende y habló en el grupo, hoy entiendo que antes yo servía a los dioses, yo servía a otros dioses, yo servía a los santos, y hoy yo tengo la revelación quién es el santo en mi vida. Porque ella ha recibido una autoridad. El Espíritu Santo, cuando te equipa, Él quita la máscara. Y es algo sobrenatural, no hay explicación. Y la gente quiere mucha explicación. Não pida explicação, viva-la. Viva-la. Anela o Espírito Santo. Porque Ele te vai equipar com autoridade. Por isso que quando disse, ai, mulheres guerreiras de oração, não esqueçam elas, é que o Espírito Santo de Deus lhe deu autoridade. E todos nós temos esta autoridade. Tu tens autoridade de dizer, já não mais, eu não quero mais viver em pecado, eu já não quero mais viver isto em minha vida, eu já não quero, eu não puedo. Não. Exerça tua autoridade nestes momentos. Exerça tua autoridade, porque todo o tempo, todos os dias, a tentação está. Para estar assim, mira, picando-te. Todos os dias. Mira que tremendo isso. Esta frase aqui que escrevi é: creyentes, o Espírito Santo transforma creyentes comunes em testigos valientes. Me acordo de Pedro. Presta atenção. Pedro negou a Jesus quantas vezes? Pedro, depois del Pentecostés, predicou para quantas pessoas? 3,000 hermanos. Eu te vou dizer, uma falha tuya não apaga lo que Deus já tem prometido para tu vida. Porque eu já não miro a nadie mais com os olhos de la carne. Imagínate se Jesus hubiera visto a Pedro e dito, Pedro, agora te vas. Mira, pero después de todo lo que hizo, en el día de Pentecostés, que ele predicou, 3,000 pessoas foram salvas. No subestime a autoridade que Deus te ha dado. Hoy es el primer día de toda nuestra vida, hermanos. Hay una autoridad que te está siendo entregada. No cambió al hombre, cambió quien llenaba el hombre. Sabes, eu te vou dizer, cambia quem te está llenando, hermanos. Quem te está llenando? Quem llena tu vida? Quem llena o tanque de su coração? Quem llena as emoções de tu coração? Hoje na manhã minha esposa me hizo uma oração tão poderosa. Me mandou uma nota de voz. Eu aún estava acostada, eu la escutei. Eu disse, Espírito Santo, graças. Ele me disse, Nina, que o Espírito Santo te usa assim como eres. E ele nem sabe o tema que eu ia predicar hoje. Ele me disse, há uma autoridade sobre tu vida. E ao final do mensagem, da oração, ele disse, Senhor, o mensagem mais poderoso que podemos predicar é o mensagem de Jesus. Sabes, quando recebes esta autoridade de Jesus, há coisas que já não te alimentam, já não te llenan. Há coisas que tu queres fazer que já não llena tu coração. O pecado já não te llena, o chisme já não te llena. Sentar em mesas para falar mal de tu esposo já não te llena. Eu estou falando isso porque é isso. É a realidade do mundo. Mulheres que se sentam para falar de outros homens, ele guapo. Eu não estou falando mal disso, irmão. Tu pode dizer quem é guapo, quem é feio. Pero
Há pláticas que já não é parte de tu vida. E um homem e uma mulher de autoridade, sua maneira cambia, seu vocabulário cambia. Como vês a las pessoas, se te saludou ou não te saludou, por favor. Eres um homem e uma mulher de autoridade. E eu te vou dizer algo. Mientras mais pida o Senhor, Senhor, eu quero mais de ti, mais autoridade te vai dar, pero más vas a ser pressionado. Checa a autoridade que ha recebido Jesus. E ele tuvo que ir a donde? A la rueda aí, mira. Hablamos há uns 2 anos no Congresso Feminina. Hablamos de la rueda que aí tuvo que passar Jesus para que pudiera liberar o aceite. Mais autoridade, mais pressão. Então, a gente a vezes se queja com nós, pero fulano tu não dizes tanto para fulano, pero hermana, tu tens mais autoridade. E as pessoas com mais autoridades, mais pressionadas vão ser. Puedes ver que em um trabalho, em uma empresa gigante, minha esposa foi presidente da empresa, hermana, é uma pressão, que é melhor ser ele, como se chama os chavitos que entram novos na empresa? É melhor ser um becário. Me dizia, não, é que é verdade, maior autoridade, dile a pessoa que está a tu lado, maior pressão, soporta a pressão. Ou se não queres, irmã, já não diga, Senhor, usa minha vida. Deus te quer usar e na primeira tu, ai, irmã, me hizo isso. Autoridade. Maior autoridade, maior pressão. Maior autoridade para os que estão aqui, maior pressão. Maior pressão. Amém? A autoridade, presta atenção, nasce em la intimidade. Terceiro ponto, já estamos quase para terminar. A autoridade nasce em la intimidade. Os discípulos hacían milagros, pero primeiro caminavam com Jesus. Mira o que diz a palavra de Deus, Juan 15:5. Juan 15:5 vai ser um dos temas para o congresso feminina. Presta atenção. Eu sou a vid, vosotros los pámpanos. El que permanece em mim e eu em este lleva, porque separados de mim, presta atenção, a autoridade nasce da intimidade. Tua autoridade não nasce porque eres guapo ou guapa. Tua autoridade de hijo e de hija de Deus nasce na intimidade. Nada podeis ser separados de mim. Irmãs, não podemos fazer nada separado de Deus. Tu não puedes fazer nada separada de Deus. Agárrate del Senhor como nunca em tu vida. Estamos chegando em tempos cortos. Estamos chegando no fim, irmãos. Aunque tu diga, já estou escutando isso desde que me converti. Pero sí estamos. Não é normal todo o que está passando no mundo. Não é normal o que está passando na igreja de Brasil. Não é normal o que se está passando em meio da vergonha, a basura que há em meio do povo de Deus. Perdão. É uma vergonha. É uma vergonha que um homem e uma mulher que tem autoridade se siga agarrando com outros de afuera. É uma vergonha, igreja. E não vamos a receber a autoridade daquele povo de Deus se não nascer de novo. Se não nascemos na intimidade com Deus. A autoridade nasce na intimidade. Mira isso, separados de mim, nada podeis fazer. Presta atenção no que disse Lucas 5:16. Mira Jesus, ele era Jesus. Se Jesus necessitava buscar o Padre, mas eu estou imortal. Presta atenção. Mas ele que? O santo. Mas ele se apartava, disse a palavra. O que é apartar? Cuéntame. Separava, irmãos.
se partava a lugares, mire isto, e aún desérticos. Eu creio que ele não queria escutar nada. E, hermano, se Jesus quis Jesus, verdade, Mara? Imagínate nós outras, amiga. Imagínate, Pati, Mapi. Queremos autoridade sem orar. A hora de eu vou levantar minha espada. Sem palavra. Põe para mim um versículo, por favor. Eu não lo havia pedido, mas eu los vou pedir. Efésios 6:17. Hermanos, há uma espada. La palabra de Dios es tu espada. La palabra de Dios te da autoridad. Dice así: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es. Toma tu palabra. La palabra de Dios te da autoridad. Põe outro versículo, se quer apontem em sua Bíblia, Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 diz assim. Não, todavia não está. Porque a palavra de Deus é viva e mais cortante. Mira, mas eu queria uma espada real, verdade? Pero chegou essa de He-Man, não passa nada. Eu comecei a mirar esta espada agora, Map. E eu disse: uau. Se esta palavra aqui disse que a palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 filos. Mira esta espada, hermanos. Mira, imagínate esta espada bem filosa. Muito filosa. Já imaginaram? Dice que a palavra é mais poderosa. Porque se eu com esta espada aqui ia ser assim na cabeça de Luiz, verdade, Luiz? Que te vou deixar descabeçado. Te vou deixar sem cabeça. Pero dice a palavra de Deus assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que toda espada de 2 filos, e penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Eu quero que tu salgas hoje de aqui equipado com esta palavra. Vou a mais um ponto, Luiz, perdão. Bel, perdona-me. Presta atenção aqui, uma igreja sem Bíblia será uma igreja sem discernimento. Uma igreja sem Bíblia será uma igreja sem discernimento, pero uma igreja llena de la palavra será uma igreja llena de autoridade. Há autoridade na palavra de Deus. Não mire a palavra como um livro qualquer. Não la mire assim de, eu ia ver que tem algo para mim. Não. A palavra te dá autoridade. Dice a palavra do Senhor, põe aí para mim Efésios 6, del 10 al 18. Nuestra lucha es espiritual, presta atenção. Efésios 6. ¿Sabes por quê, igreja? Nós não estamos aqui para pelear contra pessoas. O inimigo intenta dividir, aqui está escrito, intenta dividir os matrimônios, intenta dividir uma amistade linda. Presta atenção. Desanimar líderes. Mira o que hace uma pessoa sem autoridade. Ele está sem ânimo.
Tienes que ter ânimo, hermano. Ânimo, levanta a espada dele, Senhor. Hoje me levantei animada, Senhor. Disse tu palavra que tu me das autoridade. Senhor, disse tu palavra que tu me das autoridade sobre demônios, sobre serpentes, sobre escorpiões. Sabe por que líderes desanimados? Eu digo, Senhor, não pode ser. Líderes que eram calientes. E eu comecei a estudar esta palavra que disse, não eres tibio. Como é? Não eres nem caliente e nem frio. E eu estava em la manhã, e eu estava banhando, e eu dizia, nada chega na cafeteria e disse assim, me das um café bem tibio? Não. Ou é frio, sim ou não? Quem tem na cafeteria? Alguém tem na cafeteria? Frio ou caliente? Hasta el café. Porque, presta atenção, irmãos. Toda pessoa que hoje está tibia, ela já foi caliente. Ella já foi um homem e uma mulher de Deus em fogo. Por isso não permita que tu vida seja uma vida tibia na presença de Deus. Toma tua autoridade hoje e dile, Senhor, eu quero sair deste lugar agarrando fogo. Senhor, eu tomo minha equipe de autoridade do Espírito que me permite falar com autoridade. Presta atenção, um homem e uma mulher de Deus, quando chega uma entrevista de trabalho, já fizeram entrevista contigo? Eu desde os 16 anos, eu hago entrevista quando eu trabalhava em Brasil. E o primeiro que, como te chama, nena, que haces esto, que te gusta isso, como é tu vida, isso, que são as fortalezas em tu vida, essa, as debilidades, essa. Habla com autoridade. Porque Cristo te dá autoridade. Por isso que me estressa ver homens e mulheres de Deus que não triunfam em sua vida personal também, porque não han todavia descoberto sua verdadeira autoridade, porque a autoridade te capacita e te abre portas. Mas se tu caminas com uma mente de escravo, não vas a chegar a nenhum lugar. Sempre vas a estar na rueda de los que se quejan, de los que hablan mal. Ai, es que já viste que a igreja, viste que a pastora é brasileira e foi de playera mexicana. ¿Cuál es el problema? Yo uso la que yo quiero. Pero ahora yo uso la mexicana también. Brasil, perdóname. Pero, hermanos, já deja de isso. Toma sua autoridade e exerça tua autoridade. Glorifica aquele que entregou todo por tu vida. Porque al fim de contas não eres tu. É o poder de Ele que opera em tu vida. El último, Luis. Una iglesia llena del Espíritu Santo cambia su generación. Yo solo voy a poner un versículo, Luis, Pepe, que está en Hechos 17:6. Sabe, una iglesia llena del Espíritu Santo que cambia su generación, ella transtorna. Yo no voy a leer todo el libro de Hechos 17, pero quiero que leas en tu casa. Porque há homens e mulheres que estão transtornando este mundo, queridos. Queridos, disse, pero no hallando, los trajeron a Jason e algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que son los que trastornan el mundo entero, también han venido a Cuernavaca. Los que trastornan el mundo entero han llegado a México. Ustedes son los que van a trastornar el mundo, querido. Ustedes van a trastornar el mundo. Un hombre y una mujer que está equipado con la autoridad del Espíritu Santo cambia una generación. Vamos nos poner de pie, queridos. Eu amo esta palavra de Deus porque o livro de Hechos disse a palavra que não era uma igreja llena de edifícios grandes, não era uma igreja famosa em Instagram, em Facebook, em WhatsApp, não, era uma igreja llena do Espírito Santo. E eu quero nesta manhã que tu puedes dizer, Espírito Santo, equipa-me. Eu quero ser equipada com a autoridade de tu Espírito. Queridos, a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1,
del 6 y el 7, Ele habla assim: aviva el fuego en mí. Há um fuego que tem que ser avivado dentro de nossos corações, porque para ser parte de la misión, eu tenho que ter a autoridade ganada por el Espírito Santo. Senhor, graças eu te dou nesta manhã, Senhor, por tu palavra que é viva e eficaz. Senhor, graças porque tu palavra diz em Lucas 10:19 que tu nos dá autoridade a todos os hijos de Deus para pisar, Senhor, sobre a serpiente, escorpião e todo o poder do inimigo. Eu quero hoje que tu levante tu mano direita como se estivesse recebendo na espada. Diz a palavra de Deus em Gênesis 3 que Ele nos regala uma espada. E tu vas a levantar tua espada e vai dizer: Senhor, hoje esta espada me dá autoridade para pisar na cabeça da serpiente del inimigo. E põe tu vida delante de Deus e diz: Senhor, hoje todo o que o inimigo ha tentado roubar de minha vida, roubar de minha família, a roubar de minha geração, hoje levanto a espada, Senhor, que é mais filosa, Senhor, que uma espada de 2 filos, Senhor. Hoje eu tomo a autoridade, Padre, de Hijo de Deus. Hoje eu tomo a autoridade. Senhor, eu sei que tu tens o poder supremo, pero dice tu palavra que tu nos daria poder. Senhor, e este poder nos dá dunamis, e este poder nos dá autoridade. Hoje pisamos na cabeça do inimigo. Pisa na cabeça do inimigo aí, querido, que quer destruir tu família, tu casa, tu geração. E tu vas a dizer em la vida de mis hijos: não, em minha casa não, em mis negócios não, em minha finança não, em minha geração não. Está cancelado com o poder da sangre de Jesus. E vamos a levantar um clamor por esta nação. Vamos a levantar um clamor por México. Senhor, esta nação te pertenece. Esta nação é tua, Senhor. Hoje repreendemos toda mentira del inimigo em contra, Senhor, desta terra, em contra do estado de Morelos, em contra do estado, Senhor, desta nação, em contra da República Mexicana. Hoje, Senhor, levantamos a bandeira que é Cristo sobre esta nação. Desechamos toda artimanha do inimigo em contra do povo de Deus. Senhor, hoje levantamos nossa espada com uma autoridade de hijos e hijas de Deus. Ah, Espírito Santo, quantas graças te dou por esta terra, quantas graças te dou por esta nação. Senhor, quantas lágrimas, Senhor, quanta muerte inocente, Senhor, hoje rechazamos de em meio del pueblo de Deus. Senhor, hoje nós tomamos a autoridade que nos has dada, designada, Senhor, para este pueblo, Padre. Senhor, hoje quita toda tibieza. Eu quero que tu puedas orar: Senhor, eu já não quero ser tibio. Senhor, eu quero queimar para ti, Senhor. Senhor, eu quero queimar para ti. Padre, eu oro nesta manhã que México pueda queimar para ti. Será que tu puedes dizer: Senhor, que México queime para ti? Senhor, que esta nação queime para ti. Senhor, toda palavra de maldição que foi lançada sobre esta terra, hoje redime, Senhor, esta terra com tu sangue poderosa. Ah, Senhor, toda ofrenda, todos os altares que foram levantados sobre esta terra, la derribamos com o poder da sangre de Jesus. Espírito Santo, tu palavra rompe com qualquer maldição. E hoje, como hija de Deus, Senhor, eu levanto esta nação delante de ti. Senhor, quebra com toda maldição sobre este pueblo, Senhor. En el nombre de Jesús. Há uma recompensa, eu te quero dizer, para os que estão em Cristo Jesus. Há uma recompensa, diz a palavra: eu estarei contigo todos os dias de minha vida. Sabe, muitas pessoas han dicho: Nina, que tenho?
Dice la palabra de Dios, hay una recompensa. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Él estará contigo todos los días de sus vidas. No tengas temor de entregar su vida completa para Jesús. No tengas temor de recibir la autoridad que el Padre te da hoy en esta mañana. No tengas temor de recibir esta autoridad en tu casa. Hay beneficio para los que siguen a Jesús. Hay beneficios para los hijos de Dios. Yo estaré contigo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Puedes dar un aplauso fuerte a Jesús. Da un aplauso por México. Glorifica México. Santificado sea esta nación, Señor. Santificada sea esta nación. Santificado sea